Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Bendito seja o nome do Senhor. Nós encontramos um texto aqui, um cântico dos degraus, e a epígrafe fala sobre a confissão do pecado e a esperança do perdão, aonde o salmista, ele traz essa afirmação, essa afirmativa, dizendo ao mestre, dizendo ao Senhor, da sua dificuldade, da sua situação. E a coisa é tão intensa na sua vida que ele se sente cercado. Ele se sente, como comumente nós falamos, no fundo do poço. E é uma situação tão terrível que ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Há momentos em nossa vida, queridos, que nós literalmente nos sentimos no fundo do poço. Já não há saída, já olhamos de um lado ao outro, direita, esquerda, frente e trás, e aí não encontramos resposta para o que precisamos. Não encontramos saída e até em alguns momentos o desespero é tão grande que nos resta apenas chorar. Lembranças que nos vêm à mente de coisas tão particulares, tão peculiares, tão intrínsecas à nossa vida, que nessas horas a mente ela faz aquela varredura e nos traz tais lembranças. Há situações que alguém chega a expressar e dizer: não aguento mais, não suporto mais, vou abandonar tudo, vou sair. Num ditado um pouco mais popular, até alguém diz: vou chutar o pau da barraca, ou seja, vou acabar com tudo. Situação tão adversa que nos esquecemos até de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E a lição que o salmista nos dá nesta manhã é: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Do íntimo, daquele local onde alguns segredos são guardados, em situações tão terríveis de não encontrar saída, nós clamamos aos céus. Eu disse, olhamos direita, esquerda, frente e trás, mas na grande maioria das vezes nos esquecemos de olhar para cima e ver em Cristo a esperança e a solução das nossas dificuldades. O salmista clama em dizer: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. É como alguém que clama e conversa ou até mesmo desabafa com outro, e de repente aquela pessoa é chamada, diz: olha, me escuta aqui, por favor, me tenha atenção, por favor. Talvez você seja alguém que esteja aí dizendo ou clamando: por favor, alguém pode me ouvir, alguém pode me escutar? Conta-se uma história de uma criança muito peralta, muito com a energia excessiva até, que normalmente as suas travessuras do pequeno Antônio sempre o levavam para alguns prejuízos ao seu próprio corpo. Tombos, quedas, machucados, galos na testa. Sempre fazia com que o pequeno Antônio, diante das suas dificuldades, voltasse chorando para sua casa após algumas brincadeiras, fruto de algumas das suas peripécias. E sempre que ele se machucava, ele voltava para sua casa gritando ou chorando, chamando pela sua mãe. Até que um dia, diante daquelas situações, a sua mãe parou e disse: Antônio, por que a gente aconselha tanto, fala tanto, e você volta a brincar das mesmas brincadeiras que trazem risco à sua vida, e daí a pouco você se machuca, e quando pensa que não, você adentra a casa chorando, machucado, com arranhões, com hematomas, e dependendo e algumas vezes até com galos à testa? A gente fala tanto, aconselha tanto, e você comete praticamente os mesmos erros, Antônio. Será que você não presta atenção? Você não ouve o que nós estamos falando a você? E a história diz que o pequeno Antônio, olhando para sua mãe, disse: mamãe, a quem eu vou buscar? A quem eu vou pedir
A quem eu vou recorrer nos meus momentos de dificuldades? E quem é que vai enxugar as minhas lágrimas, senão a Senhora? A sua mãe, olhando para ele, para aquele rostinho, ainda com algumas lágrimas e alguns arranhões sobre o seu corpo, ela então disse: ok, Antônio, sempre que você chorar, pode me procurar. O que aparentemente parecia algo fruto de uma desobediência, e até mesmo era, porque já havia dado alguns conselhos ao pequeno Antônio para que não cometesse aqueles erros, mas aquelas palavras atingiram o coração da sua mamãe, quando ele disse: a quem eu vou buscar? A quem eu vou recorrer? Quem é que vai enxugar as minhas lágrimas, senão a Senhora? Na sua mãe, Antônio encontrava refúgio, na sua mãe, Antônio encontrava o amparo certo, e as mãos que iriam enxugar as suas lágrimas. Davi está correndo também para Cristo, e ele clama porque ele sabe que outro não poderia resolver a sua solução. Ainda há pouco, há horas atrás, no programa Amanhecendo com Fé, nós escutamos aqui nosso irmão Kellyson trazendo uma palavra: priorize ao Senhor na sua vida. Seja qual for a dificuldade, saúde, família, alimento, roupa, financeira, seja qual for a dificuldade que você esteja vivendo, priorize o Senhor na sua vida. As ofertas que o inimigo vai lhe proporcionar são por demais. As oportunidades que o inimigo vai colocar diante de você são imensas, mas priorize a vontade de Deus na sua vida. Não como uma atitude de relaxamento, não como uma atitude de aleatoriamento à situação, mas com perseverança, confiando no Senhor. E aí eu digo e somo a você a minha voz em dizer: eu creio, como disse Jó, que o meu Redentor vive. Ainda que tudo esteja escasso, ainda que tudo esteja faltando, ainda que o desejo de revolta venha ao coração, eu confio no Senhor. Ainda que a situação nos remeta, nos leve a uma situação de dificuldades, de riscos, ainda que o inimigo venha soprar nos nossos ouvidos: desista, pare, abandone, vá embora, tome uma posição, faça alguma coisa, acabe com isso. Mas eu quero me somar a você e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Davi olha para o Senhor e diz: olha, Senhor, se observares as iniquidades, quem é que vai sobreviver? Se levares em consideração as nossas falhas, as nossas angústias, amarguras e até mesmo palavras que falamos, coisas que no meio da revolta e da ira expressamos, quem é que vai subsistir? Quem é que vai sobreviver? Quem é que consegue resistir às pressões da vida, se não for a misericórdia do Senhor? E aí o salmista diz: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda. Eu confio, eu espero nas tuas palavras. Quantas pessoas aparecem para criticar? Quantas pessoas aparecem para dizer: olhe, ele não vai te ouvir. Está lembrado da história do cego Bartimeu? Que gritou e alguém dizia: não, pare, cale-se, ele não vai lhe ouvir. Para que essa gritaria? Para que chamar ao Senhor? Ele não vai te ouvir. E no meio da multidão que não era silenciosa, o Senhor escuta o clamor daquele homem e pede para que chamem-o até a sua presença. O interessante que eu acho nesse texto, até falei sobre isso esta semana, é que a Bíblia não diz, mas eu quero aqui conjecturar sem fugir da realidade bíblica, sem trazer nenhuma heresia. Eu quero entender que as mesmas pessoas que mandaram o cego se calar, olha, ele não vai lhe ouvir, cala a boca, cego, sai. Talvez alguém tenha até pego e afastado ele para mais distante, tentando tirá-lo ali da proximidade ou do meio dos demais que por ali passavam.
Mas o texto diz que ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ouve a sua voz e chama-o à sua presença. E logo eu quero entender que os mesmos que pediram para que eles se calassem foram os mesmos que disseram: ei, o mestre te chama. E o conduziram até a presença do Senhor, aquele homem que em alguns instantes atrás fora pedido que se calasse, fora pedido que não falasse absolutamente mais nada. Agora estavam chamando: ei, venha, levante-se, o Senhor quer falar contigo. Quantas pessoas se levantam tentando calar a nossa voz? Quantas pessoas se levantam tentando impedir que alguém se lembre de nós? Quantas pessoas tentam nos esconder, abafar, digamos assim, impedir o desenvolvimento, por várias razões que a gente não vai traçar por aqui, até porque o tempo não permite. Mas de repente alguém diz assim: ah, rapaz, eu estou me lembrando aqui do irmão fulano, olha só, Deus está me inquietando aqui desde ontem, ou antes de ontem, ou mês passado, não sei, alguns dias atrás. Deus está me inquietando aqui, eu não sei o que é, eu vou ligar agora para fulano de tal. Aí você comenta com alguém: não, rapaz, precisa não, deixa isso para lá, isso é coisa da sua cabeça. Ó, que história é essa? Fulano está bem. Quantas pessoas se comportam dessa natureza, em querer atrapalhar ou impedir? Não, precisa não. Talvez o teu nome tenha sido apresentado em alguma coisa, para algum cargo, para alguma função, de rapaz, ó, eu estou pensando em fulano de tal, vou falar. Não, precisa não. E logo se levanta alguém para dizer: não coloque. E aí ele vai apresentar, obviamente, algumas condições contrárias, tentando impedir o desenvolvimento. As multidões se levantam, as pessoas se apresentam contrárias. Mas de uma coisa eu quero lhe falar nesta manhã: a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Ainda que alguém queira se colocar em oposição, ainda que alguém se levante tentando calar a sua voz, mas o Senhor vai fazer a bênção chegar na tua casa. Ainda que alguém esteja dizendo: não precisa não, fulano de tal, não precisa. Não se preocupe não, fique tranquilo, a bênção vai chegar. O salmista, na sequência, ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Eu conheço essa história aqui por quantas vezes, tirando o serviço no quartel, a gente estava ali de plantão nos quartos de hora, e tem um quarto de hora que é cruel, é justamente aquele horário do sono, do melhor do sono, de 4 às 6 da manhã. Aí o camarada tinha que ir para o posto, fazer o rodízio, ficava por ali ainda meio grogue, sem estar acordado o suficiente, mas tinha que estar de pé, desperto, né? E quantas vezes nós, naquela instituição militar, nós olhamos e víamos o dia clarear, o dia romper. O anseio de todo aquele sentinela era poder ver o dia amanhecer para sair de serviço, para ir embora, ou voltar à sua atividade, sabendo que ao final do dia poderia voltar à sua residência e não mais estar ali naquele local acordado durante quase que toda uma noite. Assim como o coração do sentinela anseia pelo romper da manhã, diz o salmista: o meu coração, ele anseia pela tua presença, pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias. Então, querido, deixa eu te dizer algo nesta manhã. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Talvez você esteja como o Antônio, cheio de hematomas, cheio de galos na sua mente, cheio de arranhões, cheio de problemas e dificuldades. E diga: a quem eu vou recorrer? Talvez aquela pessoa da sua confiança, da sua ajuda, diz: mas rapaz, eu já falei tanto, sempre que você erra, sou eu que tenho que lhe ajudar. Deixa eu te falar,
Nesta manhã o Senhor está dizendo: eu sei das tuas quedas, eu sei dos teus erros, eu sei das tuas falhas, eu sei de tudo aquilo que tem sido contrário à tua vida, mas sempre que você precisar, pode vir a mim, porque eu sou o Senhor, diz o Mestre, e quero enxugar as tuas lágrimas. Receba de Deus essa palavra nesta manhã. Receba esta mensagem ao teu coração, que possamos estar diante dele, sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe hoje é a tua manhã de sorrir, é a tua manhã de felicidade. Receba de Deus a bênção para a tua vida. Há muitos que param, desistem, começam a voltar. Se nas horas amargas da vida queres recuar, saibas que Cristo te entende e quer te ajudar.